Então, vamos para esse aqui, tá? Porque aqui já vai entrar direto na correção laplaciana aqui, então não tem problema, dá para explicar a partir daqui. Então, esse é o que eu quero, essas são as entradas, e eu quero fazer uma predição a partir dessas entradas. Então, essa pessoa tem histórico de crédito ruim, tem dívida alta, tem garantias adequadas e tem renda menor que 15, certo? Então, eu pego todos os riscos altos e vejo a probabilidade dessa situação aqui, certo? Então, alto e ruim, vezes 3,6, dívida alta e alto risco de crédito, 4,6, garantia adequada para risco alto, pelo que a gente montou a tabela de Laplace, é 0, e menor que 15 mil, 3 sobre 6. Mesma coisa eu faço para risco moderado, 3 sobre 14, vezes 1 sobre 3, a probabilidade aqui, de risco ser histórico de crédito ser ruim e o risco de crédito ser moderado, vezes a probabilidade de garantia ser adequada e o risco ser moderado, é 1 sobre 3, 33%, e a probabilidade de quem tem renda menor que 15 mil e ter um risco moderado é 0. Então, fiz para essa linha, e agora eu vou fazer para essa linha aqui, certo? Então, 5 a priori de ter risco baixo de todos os créditos, 5 dos créditos tem um histórico, tem bom, né? O risco de crédito é baixo, 5 sobre 14, vezes 0, não tem ninguém na nossa base. Isso aqui não tem ninguém na nossa base lá, nessa base aqui, tá, gente? Tudo é tudo sobre isso aqui, certo? Essa é a nossa base de dados. Então, aquelas probabilidades são todas em cima desses dados aqui. Então, o que o algoritmo faz? Quando ele monta esses percentuais aqui, a probabilidade de cada uma dessas linhas e desses parâmetros de entrada com a classe de saída, Google, assistente do Google falando sozinho, certo? Isso aqui, quando eu monto isso aqui, a tabela de probabilidades, o processo de aprendizagem do Naive Bayes é isso aqui. É montar essa tabela de prioridades. É isso que é a aprendizagem do algoritmo Naive Bayes. Ok? Vamos lá, vamos adiante. Bom, então, mesma coisa que a gente estava aqui no risco moderado, mesma coisa para essa linha aqui do risco de crédito baixo. Eu tenho 5 sobre 14 de risco baixo, 0 com história de crédito ruim, 2 sobre 5 dívida alta, que é o nosso caso aqui, e a garantia adequada, tenho 2 sobre 5, e tenho 0 com renda menor que 15 mil. Então, renda menor que 15 mil é um problema, certo? Daí, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que fazer todos esses cálculos e calcular cada uma dessas probabilidades, certo? Só que... Oh, droga. Só que aqui nós temos um problema, né? Eu tenho parâmetro 0. Parâmetro 0. Nessa multiplicação aqui, o que acontece? Dá 0. Por isso a gente tem que fazer uma correção laplaciana, usar Laplace para fazer essa correção. Eu só vou mostrar o algoritmo que a gente vai usar a biblioteca pronta, tá? A gente já vai fazer isso para a gente. Então, para mim, porque aqui eu vou ter qual a probabilidade, porque esse cálculo aqui vai me dar o valor da probabilidade da pessoa ter um alto risco, a probabilidade da pessoa ter um risco
moderado e a probabilidade da pessoa ter um risco baixo, certo? Só que, ó, os nossos cálculos de probabilidade aqui tem zero. Então, eu vou ter que fazer uma correção laplaciana. Certo? Alguém querendo entrar? Sim, só um momentinho. Aqui. O que eu faço? Como é que funciona a correção laplaciana? Aqui, em vez de zero, eu coloco 1. Aqui, em vez de zero, eu coloco 1. Certo? Então, aqui eu vou colocar 1. Certo? Daí, agora, lembre-se que essa soma aqui tem que fechar. 3 mais 2 mais 1. Tem que fechar. 3 mais 2 são 5. Aqui está dando 6. Portanto, neste caso agora, eu vou ter que passar para 6. Então, aqui fica 1 sobre 6. 1 sobre 6. Aqui, a mesma coisa. Desde 0, eu vou passar para 1. Como tem que fechar essa soma aqui? Tem que fechar em 6. Né? Como tem que fechar em 6, da mesma coisa. Agora vai fechar em 7. 1 dividido por 7. Mesma coisa aqui. Tem que fechar em... Aqui... Opa, tem que fechar em 3. Se eu passar aqui para 1... Se eu passar aqui para 1, eu vou ter que fazer aqui 1 sobre 4, né? 1 sobre 4 aqui. Mesma coisa aqui. Já está 5 aqui. Eu vou passar para 1 sobre 6. Daí eu consigo calcular as probabilidades certas aqui. E essas probabilidades vão me dar lá... eu estou chutando esses valores. Vamos fazer esses cálculos aqui. Deixa eu pegar uma calculadora, só um minutinho. Não, deixa eu abrir. Eu abro aqui no computador do lado. Vou pegar uma calculadora aqui. A gente calcular essas probabilidades. Eu esqueci de botar, me passei quando estava montando os slides, esqueci de botar uns slides. Cálculo. Então, vamos Professora, calcular. a gente corrige só os zeros ali? Ou a gente corrige os que estão do lado dele também? Vai ter que corrigir todos, né? Por quê? Porque neste caso não precisaria, mas se fosse outras predições, que fosse usar a coluna do lado, por exemplo. Se fosse usar uma predição agora que o cara tem renda anual entre 15 e 35, também tem zero. E no cálculo anterior eu já tinha feito por 1/6. Vou ter que fazer por 1/6 aqui também. E se por acaso eu for fazer uma predição de alguém que tem renda anual maior que 35 mil, eu vou ter que usar 6 sobre 6 lá. E não 5 sobre 5, que é 1, né? Que é 1, que é 100%. Né? Mas tem que fazer essas correções. O algoritmo, na biblioteca a gente vai usar lá no Python e já faz isso automático. Só quero mostrar, só estou mostrando para nós como é que isso funciona. Né? Então, 6 dividido por 14, 6 por 14, mais 6 por 14, 6 por 14, vezes 3 por 6, vezes 4, a probabilidade de alto lá, tá? O P alto. 4 por 6, vezes, a gente ficou 1 por 6, né? 1 por 6, vezes 3 por 6. Isso dá um valor de 0,714. Então, aqui
aqui eu tenho 0,0714. Não, fica um sexto sempre, Gustavo. É sempre um. Nesse caso aqui, vai dar um valor também, esse aqui vai dar um valor. Então, a soma desses três valores aqui, que vão dar aqui vai dar um valor, um y, não é y, é um P2, e aqui vai dar um P3. Então, a soma de todos esses valores aqui, esse P1, esse P2 e esse P3, é o 100% da probabilidade. Eu quero saber qual a probabilidade deste caso aqui ser alto, a probabilidade disso aqui, de eu ter um risco de crédito baixo, vai ser isso aqui, 0,714, dividido pela soma, né? Eu pego isso aqui é o 100%. Isso aqui é o 100%. Certo? É a soma. Esses três aqui é a soma. Se eu quero saber qual a probabilidade de eu ter um risco alto com esses dados de entrada aqui, vai ser esse valor aqui dividido pelo somatório desses três aqui. Isso vai me dar a probabilidade de eu ter um risco alto para esses dados aqui. Certo? Eu vou fazer depois, esses dados aqui estão no exemplo lá em Python. Tá? Então, bom, quais são os prós do algoritmo Naive Bayes? É fácil e rápido de prever a classe de conjuntos de dados testes. Ele também tem um bom desempenho na previsão de várias classes. A gente só vai ver com uma classe, mas eu vou deixar para vocês fazerem, então, com mais de uma classe. Quanto à suposição da independência válida, um classificador Naive Bayes tem um desempenho melhor em comparação com outros modelos de classificação, como regressão logística, até redes neurais. Quanto mais interdependência dos dados tem, maior é a probabilidade do algoritmo ser muito eficaz. Ele tem bom desempenho em caso de variáveis categóricas, a gente viu, é tudo com variáveis categóricas, em comparação com as variáveis numéricas. Para variáveis numéricas, a distribuição normal é assumida. A gente especifica lá na hora que a gente vai fazer. Gente, eu não sei se vocês repararam, vamos ver aqui, querem ver uma coisa? Lembre que o algoritmo parte que esses dados aqui não têm correlação nenhuma, né? Esses dados não têm correlação, mas a gente viu que esses dados têm correlação, sim. Porque olha aqui, ó, risco de crédito baixo. Dos 35, quem ganha mais que 35 mil? Ó, tem quantos que ganham mais que 35 mil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ganham mais que 35 mil. Certo? E 5 desses, né? Não, desculpa. 4 desses 6 tem risco de crédito baixo. Um somente tem risco de crédito alto. Então já tem aqui uma interdependência entre renda, renda e dívida, renda e garantia. Então, garantia, quem tem garantia, só tem uma pessoa. Todos que têm garantia adequada ganham mais que 35 mil. Concorda comigo? Todos que têm garantia adequada ganham mais que 35 mil.
Então, existe uma correlação. E o algoritmo parte do pressuposto que não existe correlação entre os dados. Mas nesse caso aí vai funcionar bem. Vai funcionar bem, mesmo com essa correlação, porque ele tem poucos dados. E outra coisa interessante nesse algoritmo, que ele trabalha bem com bases de dados pequena. Ele tem uma boa taxa uma boa taxa de acerto para bases de dados pequenas. Claro, quanto maior a base de dados para treinamento, melhor é o desempenho do algoritmo.